Graças a Deus nós estamos reunidos mais uma vez em nome do Senhor, e nesse momento nós ouviremos a palavra. Eu peço que você abra a sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 11, para darmos continuidade à nossa exposição a nossa série de exposições, de sermões em Hebreus capítulo 11, sobre a fé, a natureza da fé e os exemplos de fé. Hebreus capítulo 11, versículos 8 a 19. Hebreus capítulo 11, versículos 8 a 19. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Hebreus 11, versículo 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela pátria de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual foi dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Amém? Meus amados irmãos, nós estamos caminhando em Hebreus capítulo 11. Nós estamos entendendo os exemplos de fé do Antigo Testamento. O autor de Hebreus nos mostra aqui que há uma clara relação entre aqueles que viveram antes de nós e nós, os crentes atuais. A fé que nós vivemos hoje não foi inventada da noite para o dia. Não é mais uma fé nesse mundo cheio de religiões. É a fé verdadeira. Nós estamos ligados a Abel, Enoque, Noé, Abraão, Moisés, José, Josué, Raabe e muitos outros que vêm depois deles, entrando no Novo Testamento, vindo pela história da igreja e chegando então até nós. Nós estamos numa linha de sucessão em que há, meus amados irmãos, muitos e muitos homens e mulheres capazes, muitos homens e mulheres obedientes, homens e mulheres que realmente fizeram pela fé aquilo que a fé exige que nós façamos. O autor de Hebreus já disse aqui que nós não somos dos que retrocedem, mas somos da fé para a preservação da alma. Então ele coloca a humanidade aqui dividida entre dois grupos. Ele diz que há os da fé verdadeira, que hão de ser crentes até o último dia, e tem aqueles que não têm fé verdadeira, e ainda que fiquem na igreja até a morte, na verdade, eles nunca creram realmente. Eles são daqueles que retrocedem. Há aqueles que se desviam, que saem da igreja e que voltam para o mundo. Na verdade, eles são dos da perdição. Eles não são crentes verdadeiros. Eles não são dos da fé para a preservação. Os crentes verdadeiros, diz aqui o autor de Hebreus, hão de perseverar até preservar a alma deles. Ou seja, eles hão de perseverar até o fim. Dos heróis, dos chamados heróis da fé que aparecem aqui, esse termo inclusive não é muito bom, heróis da fé, isso foi um termo acrescentado muitos séculos depois dos escritos, ele não vem da Bíblia, mas sim dos editores da Bíblia. Esses homens e mulheres que viveram pela fé lá no passado, que triunfaram, que viveram a fé no seu cotidiano, esses homens nos mostram que a fé verdadeira, ela vai até o fim. Nenhum deles se desviou, nenhum deles deixou Cristo, deixou Deus e foi para o mundo. Todos eles morreram crentes, todos eles morreram
em Cristo. Por quê? Porque a fé verdadeira, diz a Bíblia, ela é preservação. Ela é uma fé preservada. O autor de Hebreus que diz que nós não somos da perdição, nós somos dos que são da fé para a preservação da alma. E ele então explica no versículo 1 o que é a fé. Hebreus 11:1. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então isso é fé. Fé é convicção. Há fatos que nunca aconteceram. Isso é interessante. Nós pensamos que fatos é só aquilo que pode ser visto. O autor de Hebreus aqui diz algo interessante, que tem fatos que não são vistos. Nem tudo que existe é visível. Nós temos a mania de dizer assim, tem coisas que são reais e coisas que são imaginárias. Não, há coisas que podem ser vistas pelo olho humano e há coisas que só Deus pode ver. Mas que Deus nos dá a ver, Deus nos mostra essas coisas através da fé. O que eu quero dizer com isso? A pessoa que tem fé, ela consegue ver aquilo que não aconteceu ainda. Ela consegue olhar para o horizonte, crer nas promessas de Deus e entende que aquilo é real. Quando Deus deu uma ordem a Noé, por exemplo, não tinha nem chovido ainda. Só que a Bíblia diz que Noé, divinamente instruído, obedeceu e construiu uma arca. E ele se tornou herdeiro da fé e condenou o mundo naquele tempo. Se Noé dissesse, Deus está mandando agora, logo um grande dilúvio, todo mundo sorriria de Noé. Tanto é que o texto de Mateus, de Lucas também, nos diz que, o próprio Jesus falando, que na época de Noé o povo se casava, se dava em casamento, comia e bebia. Sabe o que isso quer dizer? Não estava nem aí para Noé. O pessoal não estava nem aí. Noé pregando e o pessoal para lá e para cá, vivendo vidas normais. Porque quem não tem fé não consegue se agarrar a essas coisas, não consegue crer na palavra de Deus. Somente a fé verdadeira pode nos levar a crer na palavra do Senhor. É por isso que até hoje pessoas ao redor do mundo inteiro abandonam seus pecados, sua vida de mundanismo e começam a seguir um livro, começam a seguir a Bíblia Sagrada, dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus, crendo que a Bíblia é a voz de Deus. Isso é loucura na mente humana, mas é isso que é a fé. É crer que a palavra de Deus é fidedigna e que devemos obedecer a ela, ainda que nós não tenhamos visto o cumprimento total dela. Nenhum deles viram, na verdade. Todos os que estão descritos aqui morreram sem ter visto a promessa se concretizar. E é isso que é fé. Fé é se manter firme a Deus, firme em Deus, fiel a Deus, até o fim, ainda que você não veja o cumprimento das promessas. Porque tem promessas de Deus, meus amados irmãos, que são escatológicas, só se cumprirão lá adiante. Então, não são promessas para o aqui, para o agora. É verdade que há algumas que se cumprem agora. Por exemplo, quem crer e for batizado será salvo. Quem crê agora, vê se cumprir na sua vida agora. Essa promessa se cumpre agora. Mas a Bíblia fala, por exemplo, sobre novo céu e nova terra. Isso nunca se cumpriu. O fim de Jesus Cristo nunca se cumpriu. Que haverá uma grande tribulação e haverá perseguição ao povo de Deus. Isso nunca se cumpriu, nunca aconteceu. Mas pela fé, nós cremos que isso vai acontecer. Então o autor de Hebreus nos mostra que isso é a fé. A fé é a convicção de fatos que nós não estamos vendo com os olhos físicos e a certeza daquilo que nós estamos esperando. Nós estamos esperando Cristo voltar, por exemplo. Isso é fé. Fé é quando homens e mulheres abrem mão de prazeres presentes que podem ser desfrutados agora e então começam a esperar Cristo voltar. Veja que loucura aos olhos humanos. Nós não vimos Cristo vir ao mundo pela primeira vez e nunca o vimos voltar pela segunda vez. Então isso é fé. Fé tanto é retroativa quanto é uma seta para o futuro. Pela fé, eu creio que Cristo morreu por mim na cruz do Calvário. Eu não vi isso, mas eu creio que Ele morreu por mim na cruz do Calvário. E pela mesma fé, eu espero Cristo voltar pela segunda vez. Porque o que é fé? Certeza de coisas que se esperam. Fé diz pouco sobre a vida presente. Hoje em dia as pessoas dizem assim, olha, eu tenho fé que tal coisa vai acontecer na minha vida. Mas não é isso que é fé. Pelo contrário, na Bíblia você encontra uma ou outra coisa presente da fé. 98% de tudo que diz respeito à fé na Bíblia é futuro, nunca aconteceu. Olhem para a vida desses homens que eu já citei. Abel, por exemplo, foi fiel a Deus, prestando culto a Deus sem ter visto o reino. Enoque foi fiel a Deus sem ter visto o juízo final acontecer. Noé não tinha visto a chuva ainda, mas foi fiel a Deus e construiu a arca, crendo na palavra de Deus. Então isso é fé.
Fé diz respeito àquilo que eu espero. Fé diz respeito àquilo que eu não vejo agora, mas creio que vai acontecer. Em resumo, fé é convicção, fé é certeza. Por isso que a Bíblia diz que quem crê tem a vida eterna. Esse negócio de um crente falar assim, eu acho que eu vou ser salvo, não pode, irmão. Isso é contra a definição de fé. Eu estou salvo, é assim que o crente tem que falar. Eu estou salvo, eu serei salvo, porque Cristo morreu por mim na cruz do Calvário. Crentes não podem ser vacilantes, não podem dizer assim, eu acho, talvez. A Bíblia diz que fé é convicção. É por isso que nós sempre perguntamos às pessoas, fulano, tu tem convicção de tua salvação? Mas essa pergunta também poderia ser feita aos crentes. Nós temos convicção da nossa salvação? Se não temos, não tem salvação aí. Se não temos, não tem fé verdadeira aí. Fé não é acreditar que um dia você e eu podemos ser salvos. A fé é acreditar que hoje, aqui e agora, mesmo com os nossos pecados, mesmo com os nossos erros, nós estamos plenamente salvos em Cristo e que Ele um dia voltará para nos entregar o reino e cumprir as promessas que Ele nos fez. Por isso que nós deixamos para trás agora os 3 exemplos pré-diluvianos, Abel, Enoque e Noé. E vamos agora para os exemplos de fé pós-diluvianos. E então o primeiro deles é Abraão, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. O primeiro episódio da fé de Abraão é a obediência. O texto bíblico nos diz que Abraão, quando foi chamado, irmãos, obedeceu. Isso é fé. Isso é fé. Fé é compromisso. Fé é obediência. Abraão morava lá em Ur dos Caldeus. Era um pagão, idólatra, adorava vários deuses. Abraão, ao contrário do que muitos pensam, nem sempre foi o tal do pai da fé. Não, houve um tempo em que Abraão era um homem da incredulidade. Era um descrente, era um pagão, adorador de deuses. Provavelmente ele adorava a deusa Naná, que é a deusa maior do panteão mesopotâmico. Ele é de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Abraão era um homem que foi tomado no meio da idolatria. Deus então apareceu numa visão a Abraão e disse assim: Abraão, sai do meio de tua parentela e vai para uma terra que eu vou te entregar. Eu vou dar a você uma descendência numerosa, uma terra espaçosa e uma bênção universal. Agora imagine isso. Abraão, acostumado com as estatuetas dos deuses, lá em Ur dos Caldeus, de repente Deus lhe aparece e diz: sai daqui e peregrine. O que foi que Abraão fez? Ele obedeceu. Porque fé é isso. Fé é obediência. Fé não é pensamento positivo, que as coisas vão dar certo. Não, fé é submissão, é obediência. Abraão, quando chamado, obedeceu. Fé é resposta ao chamado do Senhor. Isso é fé. Fé é quando eu e você obedecemos a Deus. Fé é quando nós temos compromisso com Deus e levamos a palavra de Deus tão a sério que nós a obedecemos, ainda que as pessoas digam assim: fulano agora ficou doido, incutiu de ler e obedecer a Bíblia Sagrada. O homem é com um livro na mão para cima e para baixo. Pois é, isso é fé. A fé é você e eu não andarmos de acordo com o mundo, andarmos na contramão do mundo, obedecendo a uma palavra de um Deus que nós nunca vimos, que nos prometeu coisas que nunca aconteceram, que enviou um tal filho dele para morrer numa cruz que eu nunca vi, e que ele vai voltar e que eu nunca vi ele voltando. Pois é isso que é a fé. É isso, meus amados irmãos, que a Bíblia chama de transformação. É quando você e eu entendemos que a palavra do Senhor deve ser levada a sério. Por isso que nós temos um preço a pagar. O crente que quer viver pela fé hoje em dia há de pagar um alto preço, porque se nós olharmos para o nosso mundo, ele é semelhante ao de Abraão, Noé, Abel, Enoque. É um mundo contrário a Deus. As pessoas vivem pela sua vontade, pelos seus olhos, instintos e desejos, pelo que veem, pelo que sentem, pelo que pegam, pelo que tocam. Nós não. Nós vivemos na contramão disso tudo. Nós vivemos naquilo que nós cremos e esperamos. Nós vivemos hoje obedecendo a ordens de um Deus que nós nunca vimos, esperando fatos que nunca aconteceram. Nós hoje podemos dar nossa própria vida, morrermos crendo e esperando a tal da ressurreição dos mortos. Então é isso que é fé. Fé é compromisso com o Senhor. Então a primeira característica da fé de Abraão é essa, é a obediência. Quando Deus lhe lançou o chamado, a Abraão, ele obedeceu. E o texto bíblico, meus amados irmãos, nos diz que ele foi para um lugar que devia receber como herança, versículo 8, e partiu sem saber para onde ia. Os detalhes vêm depois, o que importa é a obediência. É isso que é fé. Esse negócio de ficar questionando a Deus e muita pergunta, não, isso não é fé. Fé é quando você e eu dizemos: Deus disse, Deus mandou, eu obedeço.
Não há lugar no reino de Deus, não há lugar na fé para esses questionamentos vazios. Por que Deus mandou isso? Por que é assim? Não, a fé não questiona nesse sentido. A fé não está aqui com esse propósito de você e eu colocarmos Deus sentado no banco da frente e colocarmos o dedo nele querendo resposta para tudo. Abraão não perguntou, eu vou por tal caminho, e se lá não tiver Wi-Fi? E se porventura a caminhada for difícil? Não, Abraão se levantou e foi. A Bíblia diz que ele recebeu o chamado de Deus e ele se levantou e foi, partiu sem saber para onde ia. E aí vem então o segundo aspecto da fé de Abraão. Ele peregrinou em terra estranha. Ele não conhecia aquela terra, mas como disse Martinho Lutero, muitos anos depois de Abraão, eu não sei por quais caminhos Deus me guia, mas eu conheço bem o meu guia. E aqueles que obedecem não querem saber como será o trajeto. Aqueles que obedecem vão pelo trajeto, porque sabem que Deus está com eles no trajeto. Há muitos crentes que querem muitas respostas. Irmãos, nós não teremos resposta para tudo e nem precisamos. O que nós precisamos é obedecer. Fé não é resposta para tudo. Fé é obedecer mesmo sem termos resposta para tudo. E é por isso que você e eu temos que obedecer. Nós temos que colocar aquilo que Deus nos mandou fazer em ação, sem tanto questionamento, sem tanta indagação, sem tanta perscrutação em Deus. Por que isso? Porque aquilo. Nós muitas vezes queremos ser inquiridores de Deus, queremos que Deus à força nos diga todas as coisas. Não, Deus não dirá, porque Ele não deve satisfação a ninguém, e Ele também não exige de mim e de você, meus amados irmãos, ou melhor, Ele não dá a mim e a você a resposta, Ele exige de mim e de você a obediência. E o segundo aspecto da fé de Abraão é esse, versículo 9. Pela fé, ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Abraão foi peregrinando, ele foi caminhando, ele não ficou perguntando a Deus, Senhor, mas se isso acontecer, Senhor, será que vai dar certo? A Bíblia diz que Abraão simplesmente foi, ele peregrinou na terra da promessa. Isso aqui que é fé. Fé é você caminhar, sabendo que Deus vai te entregar aquilo que Ele prometeu, ainda que o caminho seja desconhecido. Nós não sabemos o que vem pela frente da nossa vida, não sabemos o que há de acontecer conosco amanhã. Isso pouco importa. O que importa é a obediência. Se amanhã estaremos ricos ou pobres, se amanhã estaremos com uma família enorme, ou se todos morrerão e ficaremos sozinhos, isso pouco importa. Se amanhã seremos grandes empresários, ou se moraremos numa casinha de favor, isso pouco importa. O importante é a obediência, o importante é a firmeza, o importante é fazer como Abraão. Abraão não morou em casas de luxo, Abraão não morou em casas grandes, luxuosas, hotéis no meio do deserto. Ele morou em tendas, é o que está escrito aqui. Ele habitou em tendas desconfortáveis, ele habitou em terra alheia, ele habitou numa terra, meus amados irmãos, que ele não a conhecia por completo. Havia 7 nações na terra de Canaã, e Abraão passou pelo meio de todas elas, e ele peregrinou na terra da promessa. Veja que estranho. Deus disse a Abraão, vou te dar uma terra. Abraão de repente começa a caminhar, sai de um lugar que ele não está, ele sai de um lugar, que ele não conhece onde vai, e ele vai caminhando. Chegando lá, ele olha para aquela terra grande, ele fica sem saber, é aqui. Tem 7 reis ali, com 7 grandes nações dominando aquele lugar. Não era um jardim com a placa, bem-vindo Abraão. Não, era uma terra estranha, ele não conhecia ninguém ali. Tinha 7 reis governando ali aquela terra, e Abraão começou a caminhar pelo meio daquela terra, juntamente com Isaac e Jacó. Ele levou o seu filho e neto, herdeiros da mesma promessa com ele. Isaac e Jacó aparecem aqui, meus amados irmãos, juntamente com Abraão, mostrando que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abraão então sai, meus irmãos, peregrinando na terra da promessa, uma terra alheia. Era de Abraão, mas Abraão não a conhecia. Mas por que Abraão andou na terra da promessa, mesmo sem conhecer aquela terra? Versículo 10, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Aqui está um exemplo belo da vida cristã. Por que os crentes passam por esse mundo tão desconfortável, antagônico e tentador para nós? Esse mundo aqui, irmãos, não é nosso lar, visivelmente, é oposto a nós. Quantos cristãos estão morrendo hoje só por serem cristãos? A fé cristã aqui no Brasil claramente está sendo empurrada para um lugar que logo logo nós seremos perseguidos.
Esse mundo aqui é desconfortável para nós, porque a maioria dos que estão aqui vivem um outro tipo de vida, e nós vivemos uma vida estranha. Nossa vida não é carregada de vícios e de idolatrias e de carnalidade como as pessoas que estão sem Cristo. Nós vivemos num mundo em que nós somos estranhos. As pessoas olham para nós como seres que não coadunam mais com as coisas que elas, não concordam mais com as mesmas coisas. Você não pode nem falar de imoralidade na frente de um crente, não pode nem falar de uma farrinha na frente de um crente, porque o crente não faz mais aquilo. É um ser estranho, então é um mundo desconfortável. Em terceiro lugar, é claramente um mundo inadequado para nós. Nós estamos num lugar em que as pessoas estão desobedecendo ao Deus que nós pelejamos para honrar. É perceptível que é um lugar que é inadequado para mim e para você. Nós ainda estamos em pecado, nós ainda estamos num lugar que é cheio de limitações. Nós não conseguimos adorar a Deus como nós queríamos, desejaríamos. Ainda somos muito limitados pelo pecado. Não tem como nós servirmos a Deus na potencialidade que nós queríamos em todo o nosso ser. É perceptível então que nós estamos também procurando uma cidade da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Quando Abraão entrou na terra prometida, Abraão começou a olhar com os olhos da fé e ele aguardou uma cidade que tem fundamentos. A expressão fundamentos quer dizer fundamentos eternos. O que é que isso quer dizer? Quando Abraão saiu lá de Ur dos Caldeus, ele entendeu uma coisa: o Deus que me chama agora, ele está construindo algo para mim. Ele está construindo uma grande cidade para mim e para todos aqueles que nele crerão. E Abraão então caminhou como quem caminha para a cidade celestial, como quem caminha para uma cidade que Deus, o próprio Deus, é o arquiteto e construtor. Abraão antecipou Apocalipse capítulo 21, em que João diz assim: eu vi descer do céu a nova Jerusalém. Ele diz que ela vem da parte de Deus, ou seja, construída por Deus. E João diz que nela viu a glória de Deus, e Deus nela, e o povo de Deus com Deus, e Deus com o povo dele, habitando por toda a eternidade. Abraão viu o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, a Jerusalém de cima, celestial, porque a fé nos leva a contemplar aquilo que é superior. A fé, ela é assim, ó: cabeça no superior e pés no presente. Então nós obedecemos a Deus aqui e agora, mas sempre olhando para aquilo que vem. Olhando para o que vem, nós temos firmeza, nós temos estímulo para fazermos hoje, aqui e agora, o que devemos fazer. Então fé tem esse aspecto passado, presente e futuro. Pela fé, nós temos que Cristo fez uma grande obra por nós na cruz do Calvário. Pela fé, obedecemos a Deus no presente e fazemos a vontade de Deus. E pela mesma fé, nós temos que futuramente dos céus descerá uma cidade, a nova Jerusalém, que vem do céu, da parte de Deus, e que descerá até a terra, e que nós habitaremos com Deus nessa cidade. Ela será o centro do novo céu e da nova terra. É essa a cidade que Abraão esperava. Por isso que Abraão peregrinou. Escute isso: só são peregrinos os que esperam uma cidade celestial. Só são peregrinos os que esperam uma cidade celestial. Isso explica porque a maioria dos crentes hoje, dos evangélicos hoje, eles são mundanos, materialistas. Eles não esperam uma cidade celestial, porque a cidade celestial deles é aqui, é o agora, é o presente, é o luxo, é aquilo que eles podem alcançar, são os prazeres carnais, é a conquista, é a riqueza, é o desejo desenfreado atrás de comida, bebida e roupas, é aquele desejo de buscar as demais coisas e esperar que o reino lhe seja acrescentado. Aqueles que estão com a cabeça aqui não são peregrinos, eles já são daqui. É por isso que tem crentes que, se fosse por eles, eles morariam aqui para a vida inteira, para a eternidade toda. Eles não estão nem aí para a vinda de Cristo. Eles não querem esse negócio do novo céu e nova terra, porque o coração deles está enraizado aqui. Eles só querem trabalhar, ganhar, luxar, enricar. Eles só querem isso. O coração deles está enraizado nisso. Eles não conseguem ver nada além disso. Abraão, não. Quando Abraão ouviu o chamado de Deus, Abraão viu uma cidade superior. Abraão entendeu que Ur era boa. Na época de Abraão, Ur, na Mesopotâmia, era um dos lugares mais desenvolvidos do mundo. Ur é o berço da civilização. A Mesopotâmia, para quem já estudou na escola, já ouviu isso, e também além da escola, sabe que a Mesopotâmia é um dos lugares mais desenvolvidos do mundo. É o berço da civilização. Ur estava ali como uma das cidades mais desenvolvidas. Abraão não saiu de um lugarejo esquecido, subdesenvolvido. Abraão deixou para trás uma cidade zona, uma cidade luxuosa, desenvolvida. Se fosse hoje, seria uma Tel Aviv, lá na própria Israel, um lugar desenvolvido de primeiro mundo. Seria uma Nova York, um lugar bonito.
mas ele contemplou um lugar mais bonito, um lugar superior, um lugar celestial. Aqueles que olham para o mundo vindouro perdem a graça com o mundo presente. É por isso que você encontra muitos crentes vivendo aqui de uma forma desprendida. Eles já não vivem mais para si mesmos. Eles não vivem para satisfazer a si mesmos. Eles não vivem para fazer a sua própria vontade, satisfazer o seu próprio ego. Eles não vivem aqui pensando no aqui. Eles vivem aqui pensando na eternidade. Eles evangelizam, eles oram, eles leem Bíblia, eles renunciam, eles fazem a obra do Senhor avançar. Por quê? Porque eles veem algo maior, superior. Eles esperam uma cidade que vá além de Itaguaçu e de São Paulo. Eles veem uma cidade além de Salvador. Eles veem uma cidade além da cidade mais bonita que há nesse mundo. O brilho dessa terra se apaga ante a ti. Nós cantamos isso continuamente na igreja, mas é uma mentira. Nós cantamos, mas não vivemos. Pelo contrário, o brilho do mundo ainda brilha muito forte aos nossos olhos. Riquezas, luxo, sexo, fama, glória e poder são coisas que ainda atraem o nosso coração. Volta e meia você encontra muitos evangélicos emaranhados nisso. Por quê? Porque eles não esperam nada superior. A terra deles é isso mesmo. É o aqui e o agora. É só isso e isso e isso mesmo. Nada além disso. Eles não são peregrinos. Eles são moradores dessa terra. O peregrino não. O que é um peregrino, pastor? Peregrino é alguém que está passando por um lugar que não é o dele. Ele está saindo de um lugar para outro e ele está passando no meio de um lugar, chegando então ao lugar dele. Quem já leu o livro O Peregrino, sabe que eu já falei aqui que o nome original do livro é O Progresso do Peregrino. Por quê? Porque ele sai de uma cidade para outra. Quem já leu o livro ou quem já assistiu o filme, saberá o que eu vou dizer agora. O peregrino, ele sai da cidade da destruição para a cidade celestial, tá vendo? E ele então atravessa muitos vales e bosques e feira da vaidade e tudo mais. Por quê? Ele está peregrinando. Ele não para, ele não fica no meio do caminho, ele não estaciona ali, ele não mora ali, ele passa por ali. O crente verdadeiro, ele vive aqui, realmente, mas está passando por aqui na verdade. Ele não se apega às coisas daqui, ele não agarra as coisas daqui, ele não mata e morre pelas coisas daqui. Não, ele morre pela fé, se possível for. Mas ele não está aqui agarrado às coisas presentes. Por quê? Ele está peregrinando. Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos. E o que é fé? Versículo 1. A convicção de fatos que não se veem e a certeza de coisas que se esperam. Os irmãos podem ler comigo o versículo 1? Vamos lá todos juntos? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Agora só os irmãos, versículo 1 de Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos. Pronto, certeza das coisas que se esperam. Versículo 10. Abraão esperava a cidade que tem fundamentos. Por isso que ele peregrinava na terra alheia. Mesmo sem conhecer aquela terra, Abraão passava por ela, meus amados irmãos, como que a conhecendo mais de perto, mas não ficando ali. Abraão ia além daquilo. Terceiro aspecto da fé de Abraão, está aí no versículo 11. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um só homem, no caso Abraão, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia. Primeiro aspecto da fé de Abraão, ele obedeceu. Segundo aspecto da fé de Abraão, ele peregrinou. Terceiro aspecto da fé de Abraão, ele creu na promessa. Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho, e que desse filho Deus traria uma multidão para Abraão. Mas, irmãos, vamos lá. Abraão já era um homem idoso, e a Bíblia nos diz que Abraão, ele tinha uma mulher estéril. Abraão tinha uma mulher que não conseguia dar à luz, e Abraão era um homem já de uma idade avançada. Agora pare e pense aí. Deus prometeu a Abraão miríades e miríades de meninos, uma ruma de gente, digamos assim, só que Abraão era um homem já idoso com uma mulher estéril. E aí, como é que resolve esse problema agora? Como é que Deus chega e faz uma promessa para você, de que você será o pai de uma multidão, e você é um homem de idade avançada, com uma mulher que não pode ter filhos, uma mulher que é estéril? Os irmãos se lembram muito bem que quando o anjo do Senhor, o próprio Senhor apareceu para Sara, ele disse assim, ó, daqui a um ano eu virei e você terá um filho. Aí Sara deu uma risada, Sara riu, ela escondeu lá na tenda e deu uma risada.
Só que depois ela se arrependeu de não ter crido. E depois a Bíblia nos diz que Sara sorriu, mas agora de confiança e alegria. Por isso que o nome do menino tem que ser Isaac, porque Isaac quer dizer riso. Está vendo? Isaac quer dizer riso. Ela riu primeiro com incredulidade, depois ela riu com alegria de ter crido na promessa. 1 ano depois, Isaac nasceu. O filho que Abraão teve com Agar não conta, ele não é da promessa. Ismael foi abençoado? Foi. Ismael foi protegido por Deus? Foi. Os irmãos sabem que Sara desprezou Agar, mas Deus protegeu Agar no deserto. Mas Ismael não é o filho da promessa. Deus não é o Deus de Abraão, de Ismael e de Jacó. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isaac seria o filho da promessa. De repente, meus amados irmãos, Isaac nasce. É aí que entra o versículo 11. Pela fé, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe. Lá no Salmo 113, diz que Deus faz com que a mulher estéril seja mãe de família. Deus pode fazer uma mulher que não tem filhos, ter filhos. Sara não pôde ter filhos, mas aqui diz que ela recebeu o poder de Deus para ser mãe. Por quê? Porque ela considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Fé, segundo a Bíblia, também marcou Sara. Nós falamos muito em Abraão, o pai da fé. Abraão para lá, Abraão para cá, e muitas vezes esquecemos de Sara. Sara também foi uma pessoa de fé. Se Abraão é o pai da fé, Sara é a mãe da fé. Sara é aquela que, segundo o apóstolo Pedro, é a mãe de todos aqueles que creem. O apóstolo Pedro diz que as mulheres crentes de hoje são filhas de Sara, porque tem a mesma fé que Sara teve. Sara é um exemplo de fé. Veja que a Bíblia inclui homens e mulheres aqui. E aqui está Sara, como uma mulher que foi uma mulher de fé, que confiou que Deus era poderoso para cumprir a promessa. E o versículo 12 nos diz que mesmo de um homem só, praticamente morto, Abraão estava quase morto já, dele, meus irmãos, dele e dela, saiu uma posteridade tão numerosa, escute isso, como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Quando Deus chamou Abraão, lá de Ur dos Caldeus, Abraão saiu dali. Aí vem Sara. Com Sara, meus amados irmãos, não tem descendente. Daqui a pouco Isaac, daqui a pouco Jacó, daqui a pouco 12 meninos, daqui a pouco uma nação tão numerosa que Moisés a retira do Egito. E segundo o próprio texto, contando apenas homens, tinha 600 mil. Ou seja, havia muito mais pessoas ali. Os descendentes de Abraão se multiplicam tanto que o faraó que se levantou depois de José, ou melhor, do faraó da época de José, ficou com medo. E ele disse assim: se vier um exército inimigo, se juntar com esse povo aqui, nós vamos perder de tanta gente que tem aqui. De um homem praticamente morto, de um homem já idoso, de uma mulher estéril. Deus fez uma nação tão grande, mas tão grande, que hoje é o dia da independência do Estado de Israel. O Estado de Israel está até hoje, os judeus vivem até hoje. 6 milhões de judeus mortos no Holocausto. Hitler tentou matá-los, mas não conseguiu. A descendência de Abraão não pode ser detida. A descendência de Abraão não pode ser extirpada. A descendência de Abraão não pode ser retirada da terra, porque Deus fez uma promessa. Deus disse: Abraão, vou te dar uma numerosa multidão, um povo enorme sairá de você. Jesus, descendente de Abraão, é o salvador do mundo inteiro. Hoje pessoas em todo o mundo podem ser salvas através de um descendente dos lombos de Abraão, de um homem quase morto, de um homem que estava para morrer, e de uma mulher estéril. Deus levantou uma linhagem de onde veio um salvador, e Deus salva o mundo todo hoje, em qualquer nação, através de um judeu, um descendente de Abraão, um homem que carrega no sangue, nas veias, o sangue de Abraão, de um homem só. Lá em Ur dos Caldeus, Deus fez uma multidão tão grande, mas tão grande, que a Bíblia diz que o povo judeu trouxe Jesus ao mundo. Maria era judia. E não para por aí. A Bíblia nos diz que Deus ainda vai abençoar este mundo por meio de muitos judeus. Lá em Apocalipse está escrito que milhões e milhões de judeus, muitos judeus na verdade ali, estarão espalhados pregando o Evangelho. E segundo a Bíblia, 144 mil deles selados, prontos para evangelizarem o mundo. Sabe o que Paulo diz em Romanos 11, que me chama muita atenção? Paulo fala bem assim: se a queda dos judeus já trouxe ao mundo uma salvação tão grande como Jesus, agora imagine quando esse povo se levantar sobre a face da terra. Se a queda dos judeus abençoou o mundo todo, a queda, viu? O erro deles abençoou o mundo todo, agora imagine o acerto deles.
Se a queda desse povo abençoou o mundo todo, agora imagine aí, quando Deus começar a usar os judeus futuramente, nas mãos dele, convertidos a Cristo. Imagine agora quando os judeus futuramente começarem a usar todo o conhecimento deles. Eu não sei se os irmãos viram, mas eu coloquei no meu status algumas invenções dos israelenses. O Waze, por exemplo. Toda vez que eu vou pregar por aí, eu falo, coloquei no Waze. Ainda quem conheça, né, o trajeto nosso aqui, mas eu sempre uso o Waze. Eu usava o Google Maps, mas o Waze ele é muito preciso. O Waze ele diz assim, ó, vire à esquerda. Você vira à esquerda, a casa é essa. Você pode descer que a casa é aquela dali. Ele é muito exato. O Waze ele funciona também na zona rural, em estradas vicinais. O Waze é criação israelense. Os drones que você está tão acostumado, criação israelense. Que povo inteligente é esse, mesmo longe de Cristo? Agora imagine esse povo convertido a Cristo, esse povo na obra do Senhor. Imagine esse povo todo usando esse conhecimento tecnológico todo. O Albert Einstein em São Paulo, hospital renomado, reconhecido, um hospital que honra um judeu, Albert Einstein. Imagine esse povo todo sendo usado por Deus com tamanha inteligência. A própria Aline, quem assiste os vídeos de Aline, já viu nela uma moça inteligente que fala com desenvoltura e tem um conhecimento invejável. Imagine esses judeus sendo usados por Deus na obra dele. Pois é, esse povo todo que abençoou o mundo inteiro, esse povo todo veio de um homem praticamente morto e uma mulher estéril. E quem foi que fez isso, irmãos? Deus. Porque Abraão não foi, estava quase morto, diz a Bíblia. E Sara também não foi, porque ela era estéril. Foi Deus quem fez isso. Versículo 13: todos esses morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Esse é o outro aspecto da fé de Abraão. Abraão se alegrou com a promessa de Deus, ainda que não a tenha visto. O texto diz que ele viu de longe, ele se alegrou. Abraão não viu, irmãos, o povo tomando conta da terra prometida. Abraão não viu o estado de Israel. Abraão não sabe que os judeus, descendentes dele, estão lá no estado de Israel, morando na terra que Deus prometeu a ele. Ele não sabe disso. Abraão morreu sem ver isso tudo. Lá no milênio, quando Abraão ressuscitar e os judeus contarem a Abraão, ele ficará espantado, assustado, quando os judeus disserem: Abraão, Hitler tentou nos matar, Hitler matou 6 milhões de nós. Em 1945 terminou a Segunda Guerra Mundial. Em 1948, Abraão, nós levantamos o Estado de Israel, nós nos firmamos no Oriente, o único povo no Oriente que não está de acordo com os demais. E nós, Abraão, atravessamos os séculos pela mão de Deus. E Abraão ficará assim, ó, espantado, porque Abraão não viu isso acontecer. Ele viu de longe, ele se alegrou, ele saudou aquela promessa, mas ele não tomou conta dela, ele não tomou posse dela, mas diz que ele apenas saudou de longe, viu de longe e se alegrou. Mas o texto bíblico diz que ele confessou que era estrangeiro e peregrino na terra. Por que ele disse isso? Versículos 14 a 16. Porque os que falam assim, irmãos, os que dizem que são peregrinos, manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, de Ur dos Caldeus, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, de ser o chamado Deus deles, porque Deus lhes preparou uma cidade. Veja que incrível isso. O autor de Hebreus agora nos diz, meus amados, algo interessante, que quem confessa que é peregrino, confessa que é peregrino porque ele está manifestando procurar uma pátria superior. E o versículo 15 nos diz algo interessante, que se eles quisessem voltar para a pátria anterior, eles poderiam. Abraão poderia voltar para Ur dos Caldeus. Os irmãos sabiam disso? O versículo 15 está dizendo isso, que eles poderiam voltar para a terra deles. Abraão poderia muito bem pegar as pernas dele e voltar, pelo caminho que ele veio, poderia voltar. Só que Abraão não voltou. E por que Abraão não voltou para Ur dos Caldeus? Por que você não voltou para o mundo, mesmo a vida cristã sendo difícil? Porque Abraão e você estão procurando o versículo 16, uma pátria superior, isto é, celestial. É isso que nós estamos procurando. É uma pátria superior, celestial. Por que nós não voltamos para o mundo? Você e eu podemos muito bem deixar a Bíblia em casa,
tirar a roupa de crente e vestir uma roupa de mundano, isso muito bem, cai da gandaia, se você quiser. Mas você não faz isso por quê? Porque um crente, mesmo com tanta tentação ao redor dele, mesmo com tantos convites sedutores, mesmo com tanta coisa ao redor dele, mesmo com tanta facilidade, por que um crente não volta para o mundo com tanta facilidade? Por que um crente não volta para o mundo? Resolver as coisas do mundo não é mais fácil, um tapa, um soco, você resolve tudo. O crente tem que aguentar aquilo, levar a humilhação para casa, calar a boca e orar. Mas por que um crente não volta para o mundo? Por que um crente não volta para o lugar de onde ele veio e não se entrega de novo aos prazeres carnais? Porque o crente renunciou ao mundo presente, se confessou um peregrino e busca uma pátria superior. Você não vai desviar, escute isso. Você não vai retroceder para o mundo, porque você procura uma pátria superior, uma pátria celestial, a cidade que Deus construiu para você. Deus não se envergonha de ser o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Isidoro, de João Marcos e Dominguinhos. Por que Deus não se envergonha de ser o Deus deles? Por que Deus não se envergonha de ser o Deus da Igreja Batista? Porque Deus, Ele não tem vergonha dos que o professam. Deus tem vergonha daqueles que o negam. É por isso que o autor de Hebreus diz que nós não somos os que retrocedem, nós somos os que avançam. Deus não se compraz com quem retrocede. Como é que eu sei disso? Capítulo 10, aí de Hebreus, por favor, versículo 38. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, Deus diz, dele a minha alma não se agradará. Deus não se agrada daqueles que não são convertidos. Deus não se agrada daqueles que nunca entregaram a vida a Jesus. Deus não se agrada daqueles que dizem que são crentes, mas depois não são. Deus não se agrada de quem ficou na igreja 10 anos e depois voltou para o mundo, porque ele mostrou que a fé não é verdadeira. Deus não se agrada dos que retrocedem. Deus se agrada dos que têm fé. Deus tem vergonha daqueles que têm vergonha dele. E Deus honra aqueles que o honram. Jesus diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Portanto, você que professa a fé, você que preserva a fé, você que vai até o fim como crente, Deus não tem vergonha de ser chamado de seu Deus. Olha que incrível isso. Deus não tem vergonha de ser chamado de seu Deus, porque você honra Ele com a sua fé. Nós não podemos retroceder. Se um de nós aqui retrocedermos, é prova de que nossa fé era falsa. Então nós envergonharemos a Deus e Deus terá vergonha de nós. Será que nós queremos provocar vergonha em Deus? Será que nós queremos ser uma vergonha para Deus? Será que nós queremos que Deus se envergonhe de ter tido o nome dele sobre nós? Nós levamos o nome de Cristo sobre nós, e esse nome não pode ser envergonhado. Eu e você temos que professar a Cristo em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer situação, em todo e qualquer momento. Nós não podemos de forma alguma retroceder, não podemos de forma alguma nos desviar. Os que se desviam são uma vergonha para Deus. Aqueles que se desviam, Deus se envergonha de um dia ter o nome dele sobre aqueles que se desviaram. Quem se desvia, Deus tem vergonha de um dia ter carregado o nome santo dele. O nome de Deus é santo. Mas quem tem fé, quem permanece firme, quem permanece no Senhor, Deus não tem vergonha de ser chamado nosso Deus. Por quê? Porque Deus nos prepara uma cidade. Deus nos prepara, meus amados irmãos, uma cidade superior, uma cidade celestial. E aí vem o último aspecto da fé de Abraão, versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual Deus disse: a sua descendência virá por meio de Isaac. Abraão considerou que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Esse evento os irmãos se lembram muito bem. Gênesis 22. Deus promete a Abraão que ele terá uma grande descendência. De repente vem um filho, todo mundo se alegra, o menino nasceu, pronto, a promessa vai se cumprir. O menino cresce. Agora Deus chega a Abraão e diz: Abraão, eu quero que você me dê o seu filho Isaac. Já pensou nisso? Você não tem filho, Deus te dá um. Aí Deus agora chega e diz: eu quero. Agora eu quero. Mas não pode ser Ismael não, tem que ser o da promessa. Foi o que Abraão fez. Abraão não ficou assim: ah, Senhor, para que o Senhor me deu para tomar depois? Por que o Senhor me deu para depois vir me passar na cara? Não, vou dar não. Quando Deus falou assim: Abraão, me sacrifique teu único filho. Abraão pegou o menino, diz o texto bíblico, pegou o cutelo,
e pegou lá a linhazinha e disse: bora ali, Isaac. Isaac, aonde, pai? Bora ali, pode dizer agora não. Aonde, pai? Bora ali, não passeio, lugar bonito, bora caçar. E a Bíblia diz que Isaac, coitado, vai caminhando, todo inocentinho, ao lado de Abraão. Isso parece uma maldade, mas não é. É um ato de fé. Deus iria entregar Isaac de volta a Deus. Aí você fala assim: mas por que, pastor? O versículo 19 nos responde: porque Abraão tinha tanta fé em Deus, que ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac, depois que o próprio Abraão o sacrificasse naquele altar. Isso aqui que é fé. Ele disse assim: eu vou subir e vou entregar o menino, porque eu sei que Deus não vai falhar com a promessa dele. Eu sei que Deus, assim que eu sacrificar Isaac, Ele vai trazer Isaac de volta entre os mortos. Abraão tinha fé de que Deus era poderoso para ressuscitar o filho. Sabe por quê? Porque Deus já havia ressuscitado o próprio Abraão. Abraão, diz a Bíblia, estava quase morto e Deus deu um filho a ele. Abraão pensou: se Deus é poderoso para me dar um filho, a mim, um homem velho, e a minha esposa, uma mulher estéril, é claro que Deus pode fazer muito mais. E a Bíblia diz que quando Abraão estava pronto para sacrificar Isaac, Deus disse: Abraão, não faça isso. Já sei, Abraão, que você tem o meu nome, pode tirar o menino daí. Isaac respirou fundo, ainda bem, eu escapei. Isaac tinha perguntado antes ao pai dele: pai, cadê o cordeiro para o holocausto? E a Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que o próprio Abraão disse: o Senhor proverá. E aquele monte foi conhecido assim como o monte da provisão, o monte que Deus proveria no sacrifício. Diz a Bíblia que quando Abraão e Isaac se voltaram para trás, eles viram um carneiro preso pelos arbustos. Ele queria sair, não saía. E Abraão então pegou aquele cordeiro e o sacrificou no lugar de Isaac, seu filho. Então naquele momento ali, Isaac então que ressuscitou. Alguém morreu por Isaac, Isaac não foi morto, Isaac ressuscitou. A fé de Abraão foi provada e aprovada, e Isaac foi livrado da morte. Por quê? Porque onde tem fé, há confiança de que os planos de Deus não podem falhar. Deus tinha dito: Abraão, o Isaac será aquele por meio de quem tua descendência virá. E Isaac creu nisso, Abraão creu nisso. Abraão cria que era aquele menino que deveria ser o continuador da promessa. Dele veio Jacó, de Jacó então veio toda a nação. E o texto bíblico, irmãos, então nos mostra isso, que Abraão acolheu as promessas de Deus e quando foi posto à prova, ele ofereceu Isaac. Isso é uma fé, segundo a Bíblia, aprovada por Deus. Portanto, eu termino aqui com algumas aplicações para cada um de nós. Meus amados irmãos, hoje nós devemos exercer a mesma fé que Abraão exerceu. Nós temos que andar como Enoque, como Noé, como Abel, como Abraão e os demais que virão depois aqui. As irmãs aqui devem andar como Sara, pela fé. Nós devemos crer em Deus, crer nas promessas de Deus, entender que aquilo que Deus prometeu para nós, Ele é poderoso para cumprir. As irmãs que estão aqui, que muitas vezes não creem nas promessas de Deus, deveriam se envergonhar. Vocês são filhas de Sara, uma mulher que creu que Deus podia dar um filho a ela, mesmo ela não tendo, meus amados irmãos, capacidade de gerar filhos no ventre. Filhas de Sara, tenham a fé da mãe de vocês, tenham a fé de Sara, creiam nas promessas de Deus, creiam em Deus. O Deus de Sara é o Deus de vocês. E nós homens, nós temos que ter a mesma fé de Abraão. Nós muitas vezes falamos que nós somos descendentes espirituais de Abraão, mas eu creio que Abraão teria uma vergonha se nos vissem viver a fé hoje, porque nós muitas vezes nos entregamos a prazeres carnais, renunciamos à fé tão facilmente. Se ficarmos uma semana sem vir à igreja, é preciso a liderança, o pastor e outros irem atrás de nós, senão não tem mais nada de fé, não tem mais vontade de vir à igreja ali. Nós muitas vezes, ao invés de sermos homens e mulheres de fé, somos uma vergonha para a fé. Nós deveríamos nos envergonhar e não termos fé. Charles Spurgeon disse que nós deveríamos nos arrepender de nossa falta de arrependimento. Então hoje eu poderia parafrasear Charles Spurgeon: nós devemos nos arrepender da nossa falta de fé. Nós deveríamos, meus amados irmãos, entender que a mesma fé que Abraão teve, nós devemos ter hoje. Nós temos que ter uma fé que renuncia, uma fé que obedece, uma fé que crê no impossível, uma fé que olha para o que vem pela frente ainda e obedece hoje, aqui e agora. Muitos crentes estão impacientes. Pastor, ficar esperando esse tempo todo. Pastor, se isso não der certo, isso aí não é fé.
A fé é quando, mesmo você não vendo Cristo voltar, mesmo não vendo as promessas de Deus se cumprirem, você permanece firme, permanece no Senhor, permanece crendo, permanece obedecendo, permanece peregrinando. Fé deve nos levar à peregrinação. A fé deve nos levar, meus amados irmãos, a sermos peregrinos. E esta é a segunda aplicação. Fé verdadeira nos faz um peregrino. Se você tem fé verdadeira, esse mundo aqui não é mais para você. Se você ainda está muito acostumado com esse mundo, gosta do aqui e do agora, não pensa no céu, na vida de Cristo, em vida eterna, isso aí não é fé. É qualquer outra coisa, mas não é fé. Fé nos desarraiga desse mundo e nos coloca em um mundo superior. A fé nos eleva, ela nos faz ver um mundo que vem, um novo céu e uma nova terra que se cumprirão, que não se cumpriram, mas que se cumprirão. Fé verdadeira nos faz peregrinos. É por isso que um crente olha para o mundo e não vê mais prazer nenhum. Tem muita gente que fala assim: olha, eu tenho prazer nas coisas do mundo. Como assim? Como que um crente tem prazer nas coisas do mundo? Isso é uma contradição. Crente não tem prazer nas coisas do mundo. Crente tem prazer no mundo celeste, no mundo vindouro, no mundo de Deus, no próprio Deus. O anseio, a vontade, a intenção, a inclinação, o desejo, a volição dele, tudo estão voltados para o futuro, para o reino que virá. Eles buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Terceira aplicação: fé verdadeira nos faz entender que as promessas de Deus se cumprirão, ainda que pareçam demoradas. Fé nos leva à perseverança. Se você está perseverando, isso aí é vida cristã. Pastor, tem anos, eu estou no Evangelho e nunca vi nenhuma promessa de Deus se cumprir. Abraão morreu sem ver nenhuma promessa de Deus se cumprir, mas morreu crente, morreu firme, porque fé não é ver. Lembra que eu falei aqui no domingo? O mundo diz assim, ó, eu tenho que ver para crer. A Bíblia diz que nós temos que crer para ver. Jesus disse, eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Quem já leu isso lá em João? Eu te disse, Maria, ou é Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Jesus disse que tem que crer para ver. Tomé disse assim, ó, eu só creio se eu colocar as mãos nas feridas. Jesus quis aparecer no outro domingo e disse, vem cá, Tomé. Tomé colocou as mãos em Jesus e Jesus Cristo o repreendeu. Disse, Tomé, porque você viu, você creu? Não, Tomé, bem-aventurado é quem não viu e creu. Você um dia verá, meu irmão, você verá um dia, minha irmã, todas as promessas do Senhor se cumprirem na sua vida. Mas não é promessa de riqueza, de prosperidade, de vida sem doença, de vida boa. Esqueça isso. Isso é teologia de prosperidade. Isso aí são invencionistas que estão matando as pessoas. Tem muita gente decepcionada com a igreja evangélica hoje, porque elas entram nas igrejas e recebem 1001 promessas de pastores que prometem o que Deus não prometeu. Aí não se cumpre, pastor é mentiroso. Igreja evangélica só quer o dinheiro da gente. Pois é, foi crer no que Deus não prometeu, se frustrou. Nós temos que crer no que Deus prometeu. E Deus não prometeu vida boa para ninguém. Deus não prometeu vida sem doença para ninguém. Deus não prometeu vida sem morte para ninguém. Deus não prometeu aqui e agora vida mansa para ninguém. A vida aqui é dura, a vida aqui é de peleja. Deus disse que seria assim. Agora Deus prometeu para mim e para você, aí sim, um novo céu e uma nova terra, uma nova Jerusalém, um reino, uma salvação eterna, uma comunhão eterna com Ele, um corpo sem pecado, uma realidade superior, um lugar sem morte, nem luto, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Isso Deus prometeu, isso você e eu temos que esperar. E a fé nos faz esperar, meus irmãos, que essas promessas se cumprirão, ainda que pareçam demoradas, ainda que pareçam, meus amados irmãos, impossíveis de serem cumpridas. E por último, a fé verdadeira é obediente. Nós vimos aqui que Abel obedeceu a Deus, Enoque obedeceu a Deus, Noé, divinamente instruído, construiu uma arca obedecendo a Deus, e Abraão, quando chamado, obedeceu a Deus. Fé, segundo a Bíblia, é acompanhada de obras. Enquanto aqui a fé de Abraão é destacada, domingo nós veremos, se Deus quiser, que lá em Tiago as obras de Abraão são destacadas, porque a fé de Abraão o levou a obedecer. Nós crentes temos que entender uma coisa, e todos vocês que nos visitam hoje, a fé verdadeira é obediência a Deus. Se você não obedece a Deus ainda, não tem fé verdadeira, portanto não é uma pessoa salva. A fé verdadeira sempre levou homens e mulheres a obedecerem a Deus, a viverem de uma forma que honra e glorifica ao Senhor. A fé verdadeira nos leva à obediência, ao compromisso, a nos submetermos a Deus e vivermos para a honra e glória dele. Então que todos nós hoje, meus amados irmãos, possamos nos submeter ao Senhor,
Porque a fé verdadeira é uma fé que obedece. Amém.